vontade. Água é tua. Obrigado, pastor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar voltando a esse lugar. E, de fato, tem uma turma aí, a gente estava junto celebrando ao Senhor e a comunhão, agora na virada do ano aqui. E então tá aí minhas tias, né? Minha mãe está aí, a minha esposa está aqui, né? A Luísa, que é minha sobrinha, está aí, e os meus filhos também estão aí. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, que tem orado por mim, que tem me auxiliado na caminhada com o Senhor. Louvo a Deus por essa igreja, por esses 95 anos que ela completa, uma igreja que faz parte da história da minha caminhada com Deus, sobretudo no início do ministério, quando aqui pude aprender muita coisa com os irmãos. Em 2008, a Júlia nasceu em 2008, né? Então ela usou muito o berçário aqui, né? E algumas irmãs ainda lembram, né, da Júlia no berçário. E agora a Júlia fez 15 anos e esse tempo todo essa igreja tem marcado, né, a nossa caminhada. O pastor Bruno tem sido, assim como a Graciane, tem sido uma bênção para nós como igreja, ali na Ponta da Areia, né? Nós tivemos uma oportunidade ali de avançar na pregação do Evangelho naquele lugar, e eu quero desde já pedir à igreja que ore por isso, que ore por aquele bairro. Nós estamos numa região da Ponta da Areia, irmãos, uma região que não é uma região muito tranquila, né? Mas Deus tem nos dado a graça de poder, a cada segunda-feira, cuidar de um grupo de crianças que tem ido lá, e eles chegam antes da gente, irmãos. Antes da gente abrir a igreja, eles já estão lá, esperando, e o nosso último encontro tem 2 semanas, né? Então, nós voltaremos agora em janeiro. Certamente eles estão ansiosos lá, esperando a gente voltar. Mas orem por esse trabalho, orem por essa porta que se abriu. E na Ilha da Conceição nós estamos caminhando há 10 anos, né? Completamos agora, esse ano, 10 anos de caminhada com o Senhor ali naquele bairro. Deus tem nos dado a oportunidade de ver vidas se achegando ao Evangelho de Cristo Jesus, gente caminhando com o Senhor, crescendo na palavra de Deus. E nesse mês de dezembro nós tivemos a oportunidade de mudar mais uma vez de local, e agora a gente ora ao Senhor para que seja em definitivo. Deus nos deu a oportunidade de negociar um espaço de mais de 500 metros quadrados, e a igreja já estava ficando um pouquinho pequena, porque também nós temos um número de crianças que, né, criança, meu irmão, precisa de espaço, né? E as crianças acabavam o culto, irmãos, era uma correria, era uma gritaria, e a gente tinha muita criança lá. E a gente não conseguia comportar as crianças, os adolescentes. As crianças que tínhamos já cresceram e viraram adolescentes, e precisávamos acolher esses adolescentes também, ainda os jovens, outras pessoas, a área de ensino da igreja. E graças a Deus, Ele ouviu as nossas orações, e nós louvamos ao nome dEle, porque nós agora temos um espaço um pouco maior, um pouco mais confortável, para que a gente possa planejar também a longo prazo. Esse é o desejo do nosso coração. Orem por nós, orem para que o Senhor também envie mantenedores, né, para aquele local. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso de número 1 até o verso de número 3. É um texto que você conhece bem. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso 1 até o verso de número 3. Você achou, amém? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse:
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre os lobos. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra mais uma vez nessa noite. Colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Teu altar, pedindo que o Senhor fale ao coração, Senhor Deus, da Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, faça aquilo que só o Senhor sabe fazer. Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor Deus, Tu conheces as necessidades de cada um aqui. E, Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que tenha liberdade em nosso meio e fale aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de mais uma oportunidade dada por Deus. Nós estamos agora no primeiro dia do ano e essa tem sido a tônica daquilo que eu tenho pensado em relação a um ano que começa, que inicia. É mais uma oportunidade que Deus dá para a sua igreja. É mais uma oportunidade que Deus dá para que a sua igreja seja relevante nesse tempo. É um tempo estranho, é uma época estranha, e parece que tudo está desajustado. Talvez você tenha essa sensação, assim como eu. Mas não é somente uma sensação, é de fato um diagnóstico. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Eu participei de alguns treinamentos na empresa onde eu trabalho, e talvez você tenha ouvido também falar de alguns termos. No mundo dos negócios, nós temos alguns termos que descrevem esse tempo. Esses termos são bem conhecidos, e aqui pode ser que eu fale alguma coisa que você conheça bem, mas eu não posso deixar de falar alguns termos utilizados no mundo dos negócios, porque tem desafiado as grandes empresas. Esses termos têm tentado traduzir aquilo que caracteriza esse tempo. Há um termo chamado VUCA. Quem já ouviu falar nisso? Que o mundo VUCA, olha aqui, tem uma pessoa que já ouviu, um ali atrás. Se você não ouviu, você vai aprender hoje o que é isso. Na verdade, isso é uma sigla em inglês, e ela forma a característica desse tempo. Ela vai dizer que esse tempo ele é volátil. Ela vai dizer que esse tempo ele é incerto. Vai dizer que esse tempo é complexo. E vai dizer que esse tempo é ambíguo. Então, os grandes pensadores desse tempo deram a esse momento, a essa época, essa característica. Ainda nos anos 90, foi cunhado um termo chamado BANI, que também tenta descrever a característica desse tempo. É também uma palavra formada pelas iniciais de palavras em inglês, mas que diz que esse tempo é um tempo frágil, é um tempo ansioso, é um tempo não linear, é um tempo incompreensível. Na sociologia, alguns já devem ter ouvido falar em Zygmunt Bauman, que vai descrever esse tempo como uma modernidade líquida. Ou seja, nada é muito certo, nada é muito firme. Todas essas teorias e todas essas explicações são para descrever o que nós conhecemos como pós-modernidade e as mudanças que ocorreram na sociedade. Eu vou citar algumas mudanças aqui só para a gente ter ideia do que de fato mudou, e você vai pensar se é verdade ou se não é. Existe uma mudança intelectual. Esse tempo tem sido caracterizado por uma mudança intelectual. Hoje, as ideias, existem ideias que não há mais nada absoluto. Ou seja, todas as opiniões acerca de um assunto e acerca de um mesmo assunto podem ser consideradas verdadeiras. Ninguém está errado, está todo mundo certo. Esse tempo também é marcado por uma mudança religiosa. Facilmente a gente pode encontrar algum vizinho, algum colega de trabalho que vai dizer o seguinte: olha, Jesus Cristo é o Salvador do homem. Mas ele
nós não podemos afirmar que ele é o único Salvador. Existem outras formas de salvação do homem. E daí nós vemos os movimentos ecumênicos crescendo na nossa sociedade. Existe, em razão de uma sociedade em que não existe absoluto e bases sólidas, mudanças teológicas. A salvação do homem deixa de passar pelo caminho da cruz, pela morte vicária de Jesus. Ele agora deixa de ser uma revelação de Deus ao homem e a sociedade começa a apresentar outras revelações de Deus ao homem, como Buda, como Alá e como outros mais. Há uma mudança ética, há uma mudança moral. Como não existe verdade absoluta, existe uma aversão nos nossos dias aos padrões morais pré-estabelecidos, ou até mesmo às leis morais que foram incutidas no coração